E se tiver algum livro desses que você já tenha lido... Ele tá me assistindo pelo vidro, cara. Eu já abro a porta, fi. Se tiver algum desses livros que você já tenha lido e que me recomenda, que tem certeza que vai ser uma boa leitura, já comenta aqui embaixo que eu coloco ele ainda acima da prioridade, se é que isso existe. Acabou que ele saiu da prateleira de livros pra dar embora e agora ele tá aqui na prateleira de prioridade. Parece que é aquela leitura que eu quero fazer há tanto tempo que eu tenho medo de pegar o livro e me decepcionar muito. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vim fazer um vídeo sobre quais serão minhas próximas leituras. A minha meta de leitura é para esse segundo semestre do ano. Por que eu decidi fazer isso? Os primeiros vídeos desse ano no canal foram sobre a organização da minha estante. E naquela organização eu fiz uma prateleira de livros que eram minhas prioridades para leitura. Então eram os livros que eu tava com mais vontade de ler. E isso foi muito bom, porque quando eu terminava um livro, eu só ia para aquela prateleira e escolhia o próximo. Só que quando acabou, fiquei meio perdida. E aí o primeiro livro que eu peguei já me deu uma ressaca braba. Eu terminei de ler ele, mas foi um livro super pesado que me deixou muito pensativa e eu meio que travei. Quase entrei numa nova ressaca. Então eu pensei, por que não fazer de novo uma estante de prioridades pra que eu tenha essa facilidade na hora de escolher uma nova leitura? Eu não preciso ficar pensando o que eu quero ler que tá ali, sabe? Por exemplo, desde então eu já comecei 3 ou 4 livros diferentes e nenhum deles me prendeu o suficiente. Então eu tô ficando um pouco frustrada. Pra cortar esse mal pela raiz, eu vou planejar uma nova prateleira de prioridades, então. E aí eu vou levar em consideração algumas coisas. Uma delas, voltar com os projetos de lendo e conhecendo autoras a partir do primeiro livro dela de publicação e seguindo essa ordem. Livros que vão ter adaptações audiovisuais esse ano que eu quero ler antes de assistir, ou até livros que já têm adaptação, mas que eu tô esperando ler para conseguir ver. Terceiro, livros que eu vou receber ao longo dos meses da tag curadoria. Então eu já vou considerar esses livros como prioridade para ler no mês que eu recebi. E quarto e último vão ser livros que eu olhei na estante e falei, quero ler agora. Basicamente foram esses 4 critérios de escolha para montar essa prateleira de prioridades. Por favor, se inscrevam, compartilhem com seus amigos que gostam de ler também. Retomando, para quem não conhece, esse projeto de lendo e conhecendo autoras começou com Emily Henry. Então eu li 2 livros dela. O primeiro foi Amor que Partiu o Mundo, o segundo foi Leitura de Verão. E desde então eu não continuei com as sequências. Eu falo sequências, mas são livros independentes, né? Mas eu já tenho elas aqui em casa, então por que não ler? Já que elas já estão aqui. E aí o próximo pós-leitura de verão seria People We Meet on Vacation, que aqui no Brasil eu acho que ficou De Férias com Você. E tem um outro ponto. Esse livro, ele já tem um filme na Netflix. Então ele também se encaixa naquela categoria que eu disse de adaptação audiovisual. Ele é inglês. Eu comecei a ler ele, só que assim, cara, ainda não é um inglês que eu tô muito adaptada. Ele é um inglês bem do dia a dia lá, sabe? Coisas que pra mim ainda não tá tão automatizado na hora de traduzir pra ler. Então eu tô lendo ele pelo Kindle. E daí, se tiver qualquer termo que eu não tô familiarizada, eu consigo ver a tradução e isso não fica me empacando a leitura. Então esse aqui eu já até comecei a ler. O outro da Emily Henry que eu quero ler esse ano ainda é Loucos por Livros. E esse aqui, se eu não me engano, pelo que eu li por aí, é o que as pessoas mais gostam dela. Dizem que Leitura de Verão é o melhor, né? Na verdade, foi, acho que o primeiro livro que ela ficou muito conhecida. E eu não gostei tanto, assim, de Leitura de Verão. Eu preferi ainda Amor que Partiu 1. Depois desse, eu acho que o segundo livro mais bem falado dela é Loucos por Livros. Então eu tô mais animada pra ler esse aqui do que o De Férias com Você. Mas pela ordem, seguindo a ordem de publicação, esse aqui vai ficar pra depois. Por enquanto, eu vou colocar só esses 2 dela, mesmo tendo todos os outros na estante, mas pra meta desse ano vão ser esses 2. A próxima autora que eu fiz foi a Helena Ferrante. Eu já li os 2 primeiros livros dela, Dias de Abandono e Amor Incômodo, que são curtos, então eu já li eles pelo Kindle. O próximo livro na sequência seria A Filha Perdida, eu acho, e depois vem Amiga Genial, que eu tenho um box aqui, a Tetralogia Napolitana. Eu quero muito ler esses livros, só que como eu tô seguindo essa ordem de publicação, eu teria que ler A Filha Perdida primeiro. Mas pra meta de 2026, a ideia é começar, pelo menos. Então, pelo menos ler Amiga Genial. Lembrando que nesses últimos 2 meses, a minha média de livro lido foi 3 por mês. Então, não faz sentido fazer uma meta muito acima disso, tá? Para os próximos meses, porque a ideia, na verdade, é só manter o ritmo. Eu não tô muito preocupada em ler muito mais que isso. Eu só quero manter o hábito da leitura mesmo, sabe? Então seriam uns 18 livros para esses 6 meses que faltam. Eu acho que nesses que eu separei nem dá 18 livros, mas a gente tem que considerar também que, além desses que eu tô querendo ler, existem livros que eu vou receber ao longo dos meses da tag, então esses aí já tem que incluir nessa conta. E também, querendo ou não, sempre aparece um lançamento, ou um livro novo, ou me desperta uma vontade de ler outro livro da estante, então tô considerando isso também, tá? A outra autora que eu tenho feito isso é a Taylor Jenkins Reid, e aí é um projeto muito mais longo que eu já tenho feito. Eu li na ordem de publicação também.
Eu já li Amores Verdadeiros, talvez um dia, eu acho. Eu li Evidências de uma Traição, li Depois do Sim. Enfim, eu só sei que na sequência dos livros dela, o próximo pra eu ler seria Evelyn Hugo, que é o mais conhecido, o mais bem falado dela. Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Eu lembro que tinha algum burburinho de que esse livro tinha sido anunciado como uma adaptação aí no futuro, mas eu não sei se foi falácia, enfim, ou se tá realmente programado pra acontecer em algum momento, mas eu quero ler ele simplesmente porque, cara, eu comecei a ler Taylor Jenkins Reid por causa do bafafá que esse livro fez. Só que como eu quis começar a ler por ordem cronológica de lançamento, ele acabou ficando lá pra trás. E agora chegou o momento, sabe? Parece que é aquela leitura que eu quero fazer há tanto tempo que eu tenho medo de pegar o livro e me decepcionar muito, porque eu já criei uma expectativa absurda a respeito dele. Então eu tenho que ler logo, sabe? Aquela sensação de, cara, se não for agora, não vai ser nunca mais. E também quero ler ainda esse ano Daisy Jones and the Six, que tem uma adaptação já de série, né? Eu não lembro agora qual plataforma de streaming que fez, mas eu sei que já tem a série e eu não assisti até hoje, simplesmente porque eu não li o livro. E são livros que parecem curtos, né? A diagramação é bem tranquila de ler, então, cara, é a mesma coisa. Vai ficar mais quanto tempo aqui na minha estante sem eu pegar pra ler? E aí, pra esse ano, eu penso só nesses dois. Eu sei que a Taylor, ela já publicou mais alguns livros depois desses, né? Tem uma Atmosfera, que é o mais recente, tem Malibu Renasce e tem Carrie Soto. Só que esses aí, ano que vem, talvez, né? Esse ano, só de eu conseguir ler esses dois, eu já vou estar muito feliz. Aí, a gente vem pra categoria de livros que eu olhei na estante e falei, cara, quero ler logo. Existem compras e desejos de ler... Na verdade, peraí, deixa eu reformular a frase. Todo ano existem os livros famosinhos, né? Aquele livro que é muito mencionado, muito falado e te dá vontade de ler. E muitas vezes a gente acaba adquirindo esses livros, que aconteceu comigo. Muitos desses livros aqui, inclusive, Daisy Jones and the Six, Evelyn Hugo, foi isso. Eu comprei na época que estourou e eu nunca li e ficou na minha estante. Então eu sinto que às vezes tem livros que eles estouram e que se eu não aproveitar esse momento agora, vai ficar na minha estante e depois eu vou falar, nossa, eu comprei lá em 2026 porque tava todo mundo falando sobre e eu nunca li. E aí já é 2030 e ele tá aqui. Então tem livros que eu quero aproveitar essa vontade de ler e esse hypezinho de as pessoas estarem falando sobre, porque eu sei que se eu não ler esse ano, eles vão ficar muito tempo parados na estante. O primeiro dessa categoria não tinha como não ser Alchemized, e assim, eu acho que eu vou até fazer um vlog lendo ele, porque além dele ser um livro muito grande, eu comprei ele nessa edição muito bonita na Amazon, uma mega promoção que teve, eu paguei tipo... Eu acho que 50 ou menos que 50 nessa edição de luxo deles, que é uma edição de capa dura, tem fitilho e a pintura trilateral, muito lindo. Só que assim, tem muito tempo que eu não pego um livro desse tamanho pra ler, primeira coisa. Segunda, eu não leio fantasia há muitos anos. A última fantasia que eu li foi Instrumentos Mortais em 2016, eu acho. Então, a gente tem 10 anos desde então. E eu gostaria de tentar ler novamente e ver se é uma coisa que me agrada, sabe? Se é um gênero que me desperta interesse e tudo. Eu acho que essa vai ser uma boa oportunidade, porque esse livro, pelo que eu ouvi, ele parece ser muito bom, mas não vou negar que me dá um pouco de frio na barriga, sabe? Imaginar que vai ser uma leitura tão grande e de um gênero que eu tô distante há tanto tempo assim. Mas, como eu falei pra vocês, eu pretendo ler ele ainda esse ano, porque eu acho que se eu não ler, definitivamente vai criar uma grande barreira eu olhar pra esse livro desse tamanho na minha estante e saber que já passou a época dele, sabe? Então vamos garantir ler ele esse ano. Na mesma vibe de olhei pra estante e quero ler logo, me livrar desse peso de livro parado ali por tanto tempo, vem Conto da Aia. Que tem a série, que eu tenho muita vontade de ver a série, só que eu fico nessa de, cara, leia primeiro, porque se eu assistir a série, eu sei que eu não vou querer ler mais depois, sabe? E também parece ser um livro relativamente curto, tenho ele há tanto tempo parado aqui, vamos só enfrentar essa leitura e ler de uma vez? Eu acho que por ser um livro que eu sei que vai tratar de temas mais complexos, delicados, que eu sei que são temas que vão mexer comigo, vão me sensibilizar, eu fico postergando, sabe? Do tipo, eu acho que eu não tô no momento da vida pra ler algo que vai me incomodar tanto a esse nível. Sem falar que eu sei que vai ser uma leitura boa. Não tem ninguém que eu conheça que tenha falado mal de Conto da Aia. Esse ano, até o final do ano, eu quero ter lido esse livro. Vocês perceberam que eu não tô falando muito de sinopse desses livros, mas porque são livros bem conhecidos, acho que por todo mundo. E tem aquele porém de eu não gostar de saber muito da história antes de ler o livro, por isso que eu não tô falando tanto sobre eles. Eu tô falando mais o porquê eu tenho vontade de ler, porquê eu tenho eles aqui na minha estante e porquê que eu quero ler eles esse ano ainda. Tô tentando focar mais nesses porquês. Aí, a gente tem mais 3 livros antes de finalizar. Fernando Scheller, gostaria que você estivesse aqui. Esse livro, quem for assistir lá o vídeo de Organizando a Estante vai perceber que eu tinha colocado ele em Me Desfazer. Só que, por algum motivo,
faz uns 2 dias que eu tenho visto pessoas recomendarem esse livro, mas em conteúdos mais antigos, sabe? Eu tava vendo um vídeo de leituras de uma youtuber que eu sigo, e ela comentou sobre esse autor e sobre esse livro, e eu fiquei, eu nunca tinha ouvido falar desse livro antes, e eu comprei numa promoção da Amazon, muito barato. Abaixei muitas expectativas ao ponto de nem querer pegar ele pra ler. Só que vendo essa youtuber que eu gosto falando sobre ele, e depois ler a galera falando sobre ele no aplicativo da Tag, eu iniciei com a assinatura da Tag aqui na curadoria, e eles têm um aplicativo que você consegue ver o pessoal indicando livros, falando sobre os hits anteriores, e lá estavam falando sobre esse livro, e estavam falando muito bem, que dos últimos livros recebidos da Tag, foi um dos livros que mais chamou a atenção, que a leitura surpreendeu, e aí eu fiquei com vontade de ler. Acabou que ele saiu da prateleira de livros pra dar embora, e agora ele tá aqui na prateleira de prioridade. Como ele é um livro curto também, e que me deu esse interesse repentino, eu quero aproveitar isso e tentar ler ele o mais rápido possível também. O próximo é Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski, eu acho que é isso. Eu vi muita gente falando bem. Assim que ele foi lançado aqui no Brasil, muitos criadores de conteúdo aqui do YouTube recomendaram ele. E aí teve uma promoção na Amazon, eu acabei adquirindo. Eu sei também que é uma leitura que provavelmente eu vou gostar, é um livro que eu vou gostar. Eu acho que eu tenho um pouco disso, sabe? Quando eu sei que é um livro que vai ser especial, ou que eu vou gostar muito, parece que eu tenho dó de pegar ele num momento ruim, assim. Do tipo, eu não estou no momento para ler esse livro. E aí eu ficar pensando qual vai ser o momento certo, acaba me paralisando. E aí eu nunca pego aquela leitura pra fazer. Então eu quero mudar isso pro final do ano e quero ler logo de uma vez, Nadando no Escuro. Eu sei que eu vou gostar. E se eu não me engano, tem o audiobook dele na Audible. Então vou conseguir fazer aquilo que eu gosto, de acompanhar o audiobook enquanto eu leio o livro físico. Tô muito animada. Inclusive, esses 2 provavelmente vão ser os próximos que eu vou estar lendo. Conforme eu for fazendo essas leituras, eu vou trazendo vídeo pra vocês. Por último, aqui eu tenho Querida Tia, da Valérie Perrin. Eu não lembro agora como que fala o nome dela. É uma escritora que eu quero ler há muito tempo. E eu nunca tive a oportunidade, porque eu nunca tive o livro dela. Acho que os livros dela são um pouco caros na Amazon, sabe? Mas olhando aqui agora também são livros grandes. Eu não tinha muita noção. E assim que eu consegui adquirir um, que foi nessa última Book Friday, eu falei, cara, por que não? Aproveitar que eu tô com essa vontade de conhecer ela, que a sinopse desse livro me cativou muito. Toda vez que eu falo dele, eu sempre falo da sinopse, que é uma menina que recebe a notícia de que a tia dela morreu, só que pela segunda vez, porque a tia dela já tava morta. Então eu não vou conseguir fazer o que eu geralmente gosto, que é ler a autora na ordem de publicação dela, porque esse aqui é o que eu tenho em casa e eu vou simplesmente aproveitar a oportunidade. Então, a meta de leitura pros próximos 6 meses são esses livros aqui. Gente, voltei rapidinho, porque simplesmente eu esqueci de falar de um livro. Talvez o livro que eu tô mais animada pra ler, de todos que eu mostrei, que é o que eu recebi da Tag Curadoria esse mês. O que podemos saber... vocês vão ver ao contrário. O que podemos saber... Ian McEwan. É um autor que eu sempre tive vontade de ler. Eu queria muito ler aquele dele que acho que é o mais famoso, Reparação, mas eu não tenho aqui em casa. E como esse aqui chegou da Tag, achei perfeito a coincidência de já ser um autor que eu tô querendo conhecer. E aproveitar que eu tenho ele aqui, né? Tem aquela questão da Tag, deles enviarem o livro e um folhetinho falando um pouco mais sobre o autor e a obra em si. Então, eu acho que esse também vai ser um livro bem interessante de fazer um vlog, talvez. Se vocês tiverem interesse, podem deixar aqui, mas com certeza eu vou fazer o vlog para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Tag, assinando a Tag Curadoria. Eu só voltei rapidinho para mostrar para vocês esse livro, porque eu comentei, né, que ao longo desses meses aí, eu vou adicionar todo mês, pelo menos, o livro que eu receber da Tag. Eu não quero deixar acumular e aproveitar, sabe, essa animação de conhecer esses novos autores e esses livros diferentes. O próximo que eu vou receber, eu acho que é um da Annie Ernaux. E eu também tenho muita vontade de ler essa autora, então já fiquei super feliz de serem os autores desses últimos meses. Então vocês podem contar com isso, que além desses livros que eu mostrei pra vocês anteriormente, vai ter pelo menos mais 6 aí na lista, que serão os que eu vou receber da Tag Curadoria. Combinado? É isso? Então tá faltando agora sim. Vamos voltar pro vídeo. Eu espero conseguir ler todos eles até o final do ano. Eu vou me esforçar de verdade. E, só pra atualizar vocês, eu já tô lendo um novo livro agora. Gente, eu tô lendo O Acordo. Então, tá todo mundo falando sobre off-campus. E aí eu fiquei com vontade de fazer o quê? Eu falei, cara, por que não? Parece ser um livro curto, fácil de ler. Eu tava com tanta dificuldade de conseguir encontrar algo que me prendesse na leitura que eu falei, cara, eu vou pra uma farofa, entendeu? E aí acabei pegando ele. E não é que tá funcionando, tá fluindo. É isso, novamente, se você já leu algum desses livros e achou muito bom, comenta aqui pra me motivar
a ler eles o mais rápido possível, por favor. E não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Dá um like se vocês gostaram do vídeo. Desde que eu voltei pro canal, tô tentando postar um vídeo por semana. Tem sido um pouco difícil conciliar com tudo que eu tenho feito, mas é muito gostoso e prazeroso pra mim produzir o conteúdo, depois sentar e editar, eu acho muito relaxante. Então, quem puder e estiver gostando desses conteúdos, por favor, se inscrevam, compartilhe com seus amigos que gostam de ler também. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo.